Olá, olha, esse é um dos vídeos mais importantes que eu já gravei e é direcionado a você que é um profissional com educação superior ou então tem 10 anos de experiência na área e pensa em migrar para os Estados Unidos sem a necessidade de investir numa empresa e sem a necessidade de uma empresa te oferecendo trabalho. É isso mesmo, você entendeu. Isso é possível e, na verdade, cerca de 3.000 brasileiros têm pleiteado Green Card todos os anos. Se esse assunto te interessa, então fica nesse vídeo, presta bastante atenção, que eu vou te contar tudo o que aconteceu nos últimos 12 anos até chegar em 2022, o ano mais favorável para a imigração de brasileiros. Como você sabe, eu moro nos Estados Unidos há 12 anos e nesse período o tema imigração tornou-se central, tanto no debate político quanto na sociedade norte-americana. Nesse período, nós tivemos 3 presidentes com estilos bem diferentes. De 2010 a 2016 foi o período do presidente Obama, que tentou fazer uma ampla reforma imigratória bipartidária, mas infelizmente ele não teve o apoio necessário no Congresso Nacional e essa reforma não saiu do papel. A grande contribuição do Obama, sem dúvida, foi o DACA, que é um decreto que deu aos Dreamers, ou seja, às crianças que vieram pequenas para os Estados Unidos com os pais imigrantes e acabaram ficando em situação irregular. Essas crianças não conhecem outro país, cresceram aqui, foram alfabetizadas aqui, todas as relações sociais estão aqui e elas estavam em situação irregular. Então, com o DACA, elas ganharam autorização de permanência, que impede elas de serem deportadas, e autorização de trabalho. Mas isso é muito menos do que o Green Card ou até a cidadania que eles esperavam. Mas o governo Obama também ficou marcado pelo grande número de imigrantes irregulares deportados, o que mostra que os democratas eles são sim muito favoráveis à imigração, mas como todo americano são muito legalistas, eles querem que as coisas sejam todas feitas dentro da lei. No final de 2016, o presidente Donald Trump se elegeu com um discurso de fazer a América grande de novo. E dentro da campanha, por várias vezes, se referiu aos imigrantes de forma pejorativa. E uma das principais promessas de campanha do Trump foi construir um muro na fronteira de México e Estados Unidos para impedir a imigração ilegal pela fronteira. Na prática, o muro não funcionou como esperado e milhares de imigrantes continuaram a entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Foi então que, em 2018, o Trump criou a política de Remain in Mexico. Resumidamente, os imigrantes eram presos na fronteira, podiam fazer o seu pedido de asilo, mas deveriam aguardar a resposta fora dos Estados Unidos, ou seja, no México. Só tem um detalhe, o tempo de resposta de um pedido de asilo nesse período demora entre 5 e 7 anos. Como uma pessoa vai ficar no México todo esse período aguardando uma resposta, inclusive sem poder trabalhar? Durante a implantação dessa política, crianças foram separadas dos seus pais, o que rendeu ao governo americano muitas críticas provenientes dos órgãos de direitos humanos. O Trump também assinou cerca de 400 executive orders ou decretos que restringiram ou dificultaram a imigração. 2 deles ficaram muito conhecidos, o que estabeleceu o Public Charge, que em última instância impedia um imigrante que tivesse usado qualquer serviço social nos Estados Unidos de aplicar futuramente a um Green Card. E o segundo passou a exigir entrevistas para todos os pedidos de Green Card, inclusive para aqueles de emprego, família e investimento. Com essa medida, ele sobrecarregou os oficiais de imigração e os tempos de espera dos processos também aumentaram. Para você ter uma ideia, os vistos baseados em emprego hoje estão demorando até 2 anos para serem analisados e alguns vistos de família, como o pedido de Green Card de irmão para irmão, estão demorando até 15 anos. E essa demora não foi a pior das consequências. Como o sistema de imigração americano tem um limite de Green Cards concedido anualmente, sempre que a imigração não julga os processos, essa cota anual vai se perdendo. E estima-se que nos últimos 10 anos, quase 1 milhão de Green Cards deixaram de ser emitidos simplesmente porque os processos não foram analisados. Mas também, por uma ironia do destino, foram nos 4 anos de governo Trump que surgiu e se popularizou o visto EB-2NW, que hoje é o visto mais utilizado pelos brasileiros que querem imigrar definitivamente para os Estados Unidos. Na verdade, esse visto sempre existiu e ele era conhecido como Einstein Visa, ou seja, um visto que era para ser concedido somente àquelas pessoas melhores do mundo nas suas áreas de atuação. Até 2016,
Para um imigrante receber esse visto, ele devia provar que os Estados Unidos perderia sem a presença dele em território americano, o que era muito difícil acontecer. Até que em 27 de dezembro de 2016, 24 dias antes do Trump tomar posse, o Tribunal de Apelações do Departamento de Imigração julgou o caso Danazar, o Danazar Matter, que criou a jurisprudência que abriria portas para outros profissionais qualificados imigrarem para os Estados Unidos já com green card, sem a necessidade de empregador e nem investimento. E você sabe o que isso significa? É que um profissional já vem com autorização de residência permanente, autorização de trabalho, concedido a ele, ao cônjuge e a todos os filhos menores de 21 anos. Para você entender melhor, o Danazar era um engenheiro de aeropropulsores, ou então motores de foguetes e aviões, PhD, professor universitário e muito especializado. Ele fez um pedido de visto EB2NW que foi recusado pelo Departamento de Imigração no Texas. Danazar apelou, demonstrou que a presença dele nos Estados Unidos contribuiria com o país e o Board de Apelações reconheceu que a imigração estava sendo exageradamente rígida na análise desses vistos e estabeleceu então critérios mais razoáveis e mais objetivos para o julgamento dos próximos pedidos. E aí, sem querer, Danazar, que estava apenas defendendo o seu próprio caso, tornou-se um herói, uma referência para futuros imigrantes. A partir desse caso, de 2016, outros engenheiros e profissionais de educação superior, como médicos, dentistas, advogados, administradores de empresa, fisioterapeutas, pilotos de avião, mesmo sem instrução superior, passaram a usar essa jurisprudência para pedirem os seus green cards. E foi nesse momento que o brasileiro começou a se interessar por esse visto. Hoje, o Brasil está na 6ª posição do ranking de solicitação desse visto. Então, como eu te disse, de 2017 a 2020, EB2NW e EB1A foram popularmente chamados de vistos de habilidades especiais. Na verdade, o assunto é um pouco mais complexo, e para ser fiel, o EB1A é o visto de habilidades extraordinárias e o EB2NW divide-se em 2 categorias, o de habilidades excepcionais e o de Advanced Degree, ou de escolaridade avançada. O assunto é complexo e eu trato dele detalhadamente no meu canal sobre imigração, que é o Imigre Fácil, e eu vou deixar o link no final desse vídeo para você que está interessado em se aprofundar nesse assunto. Vai valer muito a pena você conhecer o canal. Mas olha, muito resumidamente para ver se você se qualifica. Se você é um profissional de educação superior e tem 5 anos de experiência pós-bacharelado, se você tem mestrado ou doutorado, mesmo se não tem educação superior, mas tem 10 anos de experiência na área, tem uma posição de destaque, participa de associação de classe, tem um salário acima da média, tem uma licença para exercer a sua profissão, olha, você atende os critérios objetivos para se qualificar para o EB2. E, adicionalmente, você precisa ter uma proposta de atuação nos Estados Unidos que seja de interesse nacional nas áreas de tecnologia, educação, saúde, empreendedorismo, engenharia, ou seja, muitas opções. Olha, se os brasileiros já vinham tendo uma boa taxa de aprovação nesse visto, a partir de janeiro de 2021, com a entrada do presidente Biden, as coisas devem ainda melhorar. Uma das principais promessas de campanha do Biden foi dar cidadania para mais de 6 milhões de imigrantes em estado irregular e resgatar o espírito favorável à imigração nos Estados Unidos. Afinal de contas, Estados Unidos é terra de imigrantes. Durante a campanha, Biden se comprometeu a fazer uma reforma de imigração e por isso conseguiu eleger a maioria na Câmara dos Deputados e exatamente 50% dos senadores. Mas como nos Estados Unidos, o vice-presidente da República também é o presidente do Senado, em caso de empate nas votações do Senado, o vice-presidente usa da sua autoridade para exercer o voto de Minerva e desempatar a votação. E aí o Biden considerou que tinha as condições objetivas para fazer uma ampla reforma de imigração. E durante um ano foram várias tentativas sem sucesso, porque 2 senadores democratas, John Manchin e Kyrsten Sinema, votaram sistematicamente contra o seu próprio partido e o seu próprio governo. O que levou o presidente Biden a iniciar 2022 com uma nova postura, de fazer então reformas infralegais, ou seja, por meio de medidas administrativas e de decretos. Olha, e já em janeiro desse ano,
a diretora da imigração reescreveu a missão da agência, que passou a ser: a USCIS garante a promessa americana de uma nação acolhedora e de possibilidades com justiça, integridade e respeito para todos que servimos. Olha, voltando a afirmar que os Estados Unidos é uma nação de imigrantes, termos que tinham sido retirados da missão da agência no governo anterior. E uma segunda medida que deve causar bastante efeito, inclusive deve aumentar os índices de aprovação de vistos EB2NW, foi um novo manual de procedimentos e condutas dos agentes de imigração, que são essas pessoas que julgam os pleitos imigratórios. Nessa reforma, o governo federal orienta os seus funcionários, os agentes de imigração, a serem mais objetivos e mais isentos na análise dos pleitos. Foram várias medidas que proíbem que os processos sejam simplesmente negados se houver alguma chance de aprovação. O oficial de imigração deve solicitar mais documentos e novas evidências, mais ou menos como assim, olha, tente de tudo para aprovar um processo e não negar um processo. Também foram incluídas mais de 20 novas categorias como profissões prioritárias para receber imigrantes nos Estados Unidos, principalmente nas áreas de ciência, tecnologia, matemática e engenharia. Mas a maior novidade foi incluir o empreendedorismo como interesse nacional, inclusive reconhecendo que boa parte dos empreendedores não tem carreira acadêmica. Então os critérios de análise para pedidos de empreendedores são outras. São as tecnologias patenteadas, as ideias criadas, o dinheiro levantado por meio de fundos de venture capital e até a história de sucesso dos empreendedores. Por isso, na minha avaliação, 2022 é um ano extremamente favorável ao imigrante. Se nós já tínhamos cerca de 1.500 pedidos de EB2NW aprovados anualmente de brasileiros, eu acho que a partir desse ano o número deve dobrar. E essa pode ser a oportunidade que você tanto esperava. Então, na minha opinião, pode ser o seu ano. Olha, se você quer saber mais sobre o EB2NW, sobre o EB1A, sobre outros vistos, então se inscreve no canal do Imigre Fácil, acompanhe as lives também de segunda-feira, visita o site, tem muita informação boa lá para você, tá? Todos esses links estão na descrição desse vídeo e também nesse link que eu estou deixando no final desse vídeo, tá? Espero te ver em breve nos Estados Unidos com o seu Green Card na mão. Boa sorte!